Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos dar uma analisada, eu vou fazer um react de um vídeo de um rapaz, né? Um jovem chamado, ele se denomina ali Humberto Voltz. Se é o nome real dele eu não sei, eu não estou muito interessado em saber o nome real dele, também para não fazer ali uma exposição desnecessária. Se isso assim, se ele usa um codinome, é porque ele quer manter o nome dele real por trás de tudo, né? Mas eu sou Jonas Santos, então eu quero falar com vocês aqui sobre o que eu vi no vídeo dele. Nós vamos reagir um pouco aqui sobre o vídeo dele, mas a princípio eu não vou nem deixar o vídeo dele rodando porque é um vídeo grande. Eu vou tentar fazer um resumo sobre isso aqui. E é bem curioso porque esse jovem aqui, o título do vídeo dele Anjos estão aparecendo na Terra, em vários lugares, alguma coisa do tipo. Então, deixa eu ver aqui se vai ter áudio. Não, o áudio não veio. Eu não sei se o próprio YouTube censurou o áudio dele, mas enfim, o que ele diz no vídeo dele, eu vou até deixar o link para o vídeo dele aí embaixo, é que anjos estão aparecendo em todos os lugares da Terra e tudo mais. Aí ele coloca aqui, ele coloca esse vídeo aqui, que foi feito por pessoas amadoras, né? Pessoas que estavam ali com a câmera e tal e filmando. Mas notem, pessoal, que essa filmagem aqui, ela foi feita por um morador de Cabo Canaveral. Isso aí foi um lançamento da SpaceX, um dos lançamentos da SpaceX. Lógico que tem ali, e isso aqui é bem fácil de entender, tá? E para quem estuda as escrituras entende isso com muita facilidade. Note que esse lançamento foi feito numa madrugada. E por qual motivo? Provavelmente para evitar que pessoas vissem, né, o lançamento e os efeitos e gravassem possíveis fracassos, se houvesse um fracasso no lançamento. Se fosse feito de dia, o pessoal ia filmar, ia ter muito vídeo na internet, ia cair, e a credibilidade da SpaceX, né, ia para o ralo. Então foi feito numa madrugada, e esses efeitos que vocês estão vendo aqui, aí é fogo no que ele comenta no vídeo, porque ele deixa um rastro, algo que entendendo que é fogo. Isso aqui é só fumaça, ou pode ser vapor, tá? Nuvem que é criada a partir de um contato próximo de água fervendo, efervescente. Você coloca, o que acontece quando você joga uma brasa quente numa água? Vai ter uma reação absurda, mas vai subir um vapor ali, né? E que quase que é bem visível ali. Isso aqui pode ser vapor criado a partir de uma alta temperatura dos propulsores seja lá do foguete ou do veículo, em contato com uma umidade extremamente alta, que ele já está num ponto aqui onde tem muita umidade, tá? Ele usou como base ali para tentar justificar o vídeo dele que aquilo ali foi um possível rastro de uma entrada, né? Deu uma inserção de um ser, de um anjo aqui na Terra, né? Aí ele usa de novo mais um vídeo aqui, que como eu disse para vocês, foi um vídeo gravado no Cabo Canaveral por um amador, né? E que esse vídeo eu tenho ele aqui com uma qualidade bem superior, né? Inclusive ali a qualidade do TikTok é bem comprimida, e não é nada disso que parece ser, né? Melhor, parece o que ele está falando. Aí depois tem esse objeto bizarro, medonho aqui, que ele fala que, aí tem aqui, será OVNI e tudo mais. Aí ele fala que isso aqui é um anjo, ele afirma, não, isso aqui é um anjo, coisa e tal, porque o anjo ele tem essa forma, isso, aquilo, outro e tal. Aí ele vai lá, dá mais um zoom aí, ele afirma que é um anjo, e depois ele usa como base essa ideia, que eu não sei exatamente qual foi o artista que desenhou isso aqui, e ele afirma que isso aqui é um anjo, tá? Não, o anjo é isso aqui, coisa e tal. Bom, pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês é que, se tratando de aspecto visual de uma coisa que está além da matéria, é impossível a gente afirmar.
Isso que está aqui, a gente sabe que é um objeto físico, seja ele metal, seja ele pedra, alumínio, seja carbono, seja o que for, mas é algo sólido. A gente sabe que se você conseguisse chegar nessa altitude, você conseguiria tocar nessa coisa aí, porque tá no aspecto visível, isso é sólido, isso é matéria. Ou pode ser uma baita miragem aí também do projeto Bluebeam, né? Que é esse projeto, pesquisa um pouco aí que vocês vão ver que esse projeto é real, ele existe. Pode ser uma miragem. Tem aí já, os governos têm, por exemplo, sistemas que eles conseguem projetar uma imagem, né, nos céus aí e vai aparecer. Mas por que eles conseguem fazer isso? Por quê? Porque os céus, ele é uma espécie de refletor, porque nós temos nas escrituras a quantidade de água que existiu no processo da criação do universo era tão grande que o Criador teve que pegar uma quantidade absurda dessa água e mandar que subisse, e o restante que ficou ele espalhou sobre a vastidão e ordena, né, que a porção seca surgisse. Então 6 grandes ilhas, né, surgiu. Então isso é o que as escrituras, né, afirmam. Então, usando as escrituras da história, usando a filosofia, eu estou falando para vocês, com base nisso, que tudo que está nesse plano físico aqui, segundo as próprias escrituras, ele não pode, de certa forma, representar nada, né, que não seja daqui da Terra. Então, para estar com essa forma, o troço é físico. Você conseguiria tocar. Se está quente ou se está frio é ideia independente. Porque a gente sabe que o metal ele pode compor temperatura, ele pode suportar temperatura, tanto baixas quanto alta, ou qualquer outro metal. Mas isso aqui, eu afirmo que, segundo as escrituras, isso não é um anjo. Beleza? Primeiro que anjo, o significado dessa palavra vem de angelus, do latim, que significa mensageiro. Essa coisa não é mensageiro, certo? Essa coisa está representando alguma coisa aí, ou talvez é um veículo que pode ter transportado, está transportando alguma coisa aí. Ou pode ser simplesmente um projeto Bluebeam que está mostrando uma coisa dessa aí, para que você comece a familiarizar com as bizarrices que vai vir aí, que não temos como escapar, beleza? E outra coisa, voltando a isso aqui, aí ele, no vídeo dele ele fala, de novo, ele vai lá e fala, olha, isso aqui é um anjo, isso aqui é um anjo e tal. Eu, mais uma vez, eu afirmo, essa coisa bizarra aqui não tem como ser um anjo, beleza? Primeiro que, se fosse uma representação de um anjo, já seria na versão caído, então já nem é mais anjo, então é outra coisa que você pode já ter ideia do que seria. Então, por quê? E também, como eu falei, isso pode ser uma coisa que é um projeto, alguma coisa que está refletindo isso, que está mostrando. Porque, amigos, se vocês lerem as escrituras de forma correta, além da Bíblia, vocês vão ver que as escrituras diz que os anjos, ou mensageiros, ou qualquer classe celeste que foi criada e foi dado asas para eles, foram para eles voar, tá certo? Então não foi para ele ficar feito um pateta no ar ali parado, sem nada segurar eles, que ele tem asas, ele era para estar batendo ali se fosse um anjo, representasse um anjo. E se ele parar de bater as asas dele nessa atmosfera, ele vai cair, vai se esborrachar no chão. Mas é um anjo, mas cai do mesmo jeito. Porque é um anjo que quando ele entrar nesse vastidão, né, nessa dimensão, ele está sujeito às leis aqui. Então pesquise um pouco mais sobre arcontes e sobre os poderes que regem, por exemplo, esse nosso mundo, que vocês vão entender que mesmo um anjo ou qualquer coisa que entrar aqui vai ter que se submeter aos arcontes daqui. Vai ter que se submeter aos elementos dessa nossa dimensão. Então, para isso ser um anjo, ele teria que ter uma característica bem diferente disso aqui, e ele teria que estar batendo asa ali também, beleza? Porque se ele está paradão, bonitão ali, do jeito que está ali, ele já teria caído esborrachado no chão há muito tempo. E outra coisa, como eu falei, isso pode ser uma ilusão de ótica, uma projeção, qualquer sistema. Os governos já conseguem fazer coisas bem mais sinistras que isso. Isso aí é só uns testes, para as pessoas também. Isso pode ser que vai vir uma criação, que vai surgir do nada, com essas características aí, que vai ser bem medonha. Vai ser bem bizarro. Além disso, também tem as montagens na internet, infelizmente, que pode alguém criar uma montagem dessa num vídeo fácil, beleza? Mas ao meu ver, isso aqui me parece mais um monte de formiga tentando se segurar em alguma coisa e tá pendurado aí. Não estou dizendo que mas parece.
Mas um anjo também não tem aspecto segundo as escrituras, não. Aí depois ele vai lá e ele usa essa imagem, falando que é um anjo, depois ele usa essa imagem, essa arte desenhada, essa arte visual desenhada por alguém, e dizer, não, porque um anjo é isso aqui, isso é um serafim, blá blá blá. Galera, as escrituras, quando fala dessa classe, né, angelicais, que anjo, né, ou angelus do latim e anjo do nosso português, ou angel do inglês e por aí vai, esse nome, né, essa conversão de nome aí, tem esse significado para nós, mas para os judeus, por exemplo, no hebraico, essa ideia de anjo nem existe lá. Os judeus, por exemplo, hebraico, por exemplo, os judeus, eles costumam dizer que o que a gente chama de anjo, eles chamam de gênios, tá? Então, vai lá primeiro, lê um pouco mais a história, sai da ideia de 66 livros da Bíblia e vai um pouco mais na história. Lê, por exemplo, história de outros países, que é bem importante, porque não é o nosso Brasil, ele só tem 500 e poucos anos, tá? Como foi o vídeo anterior que eu postei, né, eu falei sobre isso. Então, ele não contém a história do mundo. Ele tem só fragmentos da história do mundo inserido aqui de forma a contar da forma que quem trouxe, quem inseriu, contou do jeito dele, tá? Então, essa forma aqui também, no mundo físico, nesse mundo aqui que existimos, essa forma, ela não poderia, de certa forma, existir. Essa coisa aqui, beleza? Ah, não, mas é porque o anjo, quando ele vem para cá, ele... Não. Se isso aqui fosse uma representação de um ser angelical, essa forma ele só conseguiria existir lá no céu, né? Ou na dimensão que ele foi criado para viver. Mas aqui na Terra, ele não teria condição de existir com essa forma aqui. Ele teria que vibrar em frequência da nossa dimensão, do nosso plano, e com certeza remodelar esse corpinho aí, porque esse corpito cheio de asa, se ele pegar uma rajada de vento medonha, ele não vai conseguir equilíbrio, ele não terá condição de se equilibrar, de voar, nem ferrando na nossa dimensão, beleza? Então, isso aqui, se segundo, né, o cara que desenhou isso aí, foi lá, pegou os aspectos que segundo a própria escritura deu, não, porque um querubim ele tem tantas asas e tal, e tantos olhos, beleza, mas isso aí ele tem lá na dimensão e lá no céu, no mundo que ele foi criado. Quando ele vier para a Terra, ele não tem condição de manter essa forma. Primeiro, que querubim, ele é um anjo, né, ele é uma criação que é revestido, inclusive essas asas são revestidas de fogo. Para um ser, eles são extremamente gigantes, ele é muito grande mesmo, um querubim. Se ele viesse com a forma original dele e entrar aqui na atmosfera, teria grande problema, ou causaria grande problema para os viventes, seres viventes daqui. Porque o tamanho dele e a grandeza que ele possui, quando ele surgir aqui, ele iria primeiro começar a incinerar um monte de coisa, iria ser bem complicado, ou os pilares dessa nossa dimensão iria começar a se abalar, e isso não iria acontecer, não vai acontecer, porque não é permitido que os seres angelicais entrem, por exemplo, nessa terra com a forma deles. Eu não sei se eles não são permitidos entrar com a forma deles aqui, ou é porque a própria dimensão não comporta, não permite. Porque o nosso ar, ele é composto, né? O nosso oxigênio, ele é combustível. A nossa água, ela é combustível. O hidrogênio, por exemplo, o H2O, é hidrogênio. O hidrogênio, ele é um combustível. Então, se um ser desse vier na forma dele original, entrar nessa atmosfera, ele vai causar um dano absurdo aos seres viventes daqui, à vida aqui. Então, eles não vão entrar. E se eles vierem, eles não vão manter essa aparência grotesca aí, porque, primeiro, porque esse monte de asa aí é desproporcional para a nossa realidade, amigo. Porque se ele mantesse isso, já teríamos avião voando com esse monte de asa aí, com alguma eficiência ou sem eficiência. Se não existe, é porque não tem lógica para voar. Você nota que os aviões, né, que existimos, os bichinhos só tem duas asas, tem os flaps, né, né. Então, você vê que é isso, não passa disso. Ah, mas no avião no passado tinha quatro asas, era duas em cima, duas embaixo. Não, cara, era uma asa que tinha aquela composição porque era o melhor que eles podiam fazer
para dar estabilidade e resistência. Mas depois que eles descobriram que era possível fazer uma asa, né, única, né, sem a de cima e a de baixo, e de certa forma dando ali, além da estabilidade e resistência, colocou os flaps para subir e descer, né, porque as asas são fixas, elas não podem se moverem. Então, é o que nós temos. Passar de asas, aí é um helicóptero, né, amigo? Que ele vai ter que girar e mesmo assim, olha a barulheira que faz. E um camarada, uma existência como essa, na nossa dimensão, não é possível. Então, e se aparecer no ar e não estiver batendo asa, é uma projeção holográfica de alguma coisa, de alguém ou de um governo. Porque para se manter pairado sobre o ar, ele tem que estar, primeiro, em propulsão, ou em segundo, ele tem que ter uma asa ou algo que tenha batendo ali para fazer com que o ar, o éter, né, consiga manter ele ali em cima. Porque se ele parar de bater asa, ele vai cair, despencar, esse monte de asa vai virar uma bagunça no chão. Beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, né? E para que vocês fiquem um pouco mais atentos sobre essa questão das pessoas afirmar não, porque isso é ou não é, porque segundo as escrituras isso não pode ser, né? Por mais que tivesse um aspecto que lá no outro mundo, numa outra dimensão ou no céu isso existisse, é lá. Aqui essa realidade não pode existir, porque temos muito água, temos muito oxigênio e ainda tem o dano absurdo que iria causar uma existência dessa. Um querubim, ele é gigantesco, ele tem uma grandeza absurda que se ele aparecesse nessa dimensão nossa, qualquer um confundiria um querubim com Deus. Não, esse aí é o Altíssimo, esse é o Criador de tudo, porque a grandeza que ele possui é de um nível incalculável e imensurável. Então, e se ele aparecer aqui e usasse a grandeza dele, certamente ele causaria um dano absurdo para as existências, né, a vida nesse nosso mundo, nessa nossa dimensão. E aí, se ele ganhar forma física, certamente ele vai ganhar uma forma física aerodinâmica, não esse troço estranho aqui, né? Isso aqui não tem como ser a representação de um querubim. E mesmo assim, a questão de, não, ele existe no outro mundo, ele tem uma quantidade de asas e olhos, ele pode ter, mas não vai ser uma coisa feia, vai ser uma coisa bem bonita mesmo, pode ter certeza, porque dessa forma que tá aqui tá feio demais, e eu não creio que um querubim teria essas características. Se tiver em outra dimensão, em outro mundo, se for essa característica, é bem bonito, e lá funciona, porque com certeza o ar e tudo que foi criado lá foi criado com base para essas existências se manterem, mas aqui na nossa dimensão, não, isso não pode existir, não é dessa forma, e isso não é e nunca será a representação de um anjo na nossa dimensão. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.